TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 30 de junho. E você vai ver a seguir. Homem acusado de matar mulher no Quitandinha, em Petrópolis, é preso. Desde a última quinta-feira, 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Nova Friburgo. Polícia Civil prende o mais antigo ladrão de carros no Rio de Janeiro em atividade e seu comparsa. Espécie rara de porco selvagem reaparece em Petrópolis após décadas. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O homem acusado de matar uma mulher na madrugada do dia 26 de junho em Petrópolis foi preso no domingo. O acusado confessou o crime e foi capturado no estado de Minas Gerais, em Além Paraíba. Segundo os agentes da 105ª Delegacia de Polícia, a prisão foi realizada em uma área rural de difícil acesso no município de Além Paraíba, em Minas Gerais. Os agentes informaram ainda que, de acordo com o acusado, ele cometeu o crime após ficar com raiva da vítima, que pretendia retomar o casamento com o pai dele. A mulher era madrasta do criminoso e ele não queria deixar o imóvel em que vivia com o casal e os outros filhos pequenos da vítima. A saída dele da casa havia sido solicitada por ele ser viciado em drogas. O crime ocorreu na madrugada do dia 26 de junho. No mesmo dia, os agentes da Polícia Civil realizaram a perícia criminal no local e deram início às investigações, que resultou na prisão do acusado no dia 29 de junho. Desde a última quinta-feira, policiais civis, com o apoio de policiais militares, prenderam 5 pessoas em Nova Friburgo pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. As prisões foram realizadas em diferentes bairros da cidade. No sábado, policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo prenderam em flagrante um homem apontado como responsável pela venda de maconha e de outras drogas sintéticas em Nova Friburgo. Além da prisão, os agentes apreenderam grande quantidade de maconha em 2 endereços ligados ao alvo da ação. Já na sexta, dia 27, os militares prenderam em flagrante 2 homens envolvidos no tráfico de drogas na cidade. Um deles capturado no bairro Village e o outro no centro. O primeiro homem preso foi flagrado vendendo drogas em uma rua do bairro. Com ele, as equipes apreenderam grande quantidade de drogas. Já o segundo estava em um carro quando foi abordado pelos agentes. No interior do veículo foi encontrada uma grande quantidade de maconha que, segundo o detido, seria comercializada. Além disso, na casa dele foram apreendidas uma balança e material de indolação. Ambos os criminosos foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde confessaram os fatos e foram autuados por tráfico de drogas. Um deles ainda vai responder por associação para o tráfico. Já na última quinta-feira, dia 26, os agentes prenderam 2 homens pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de apreenderem o material que estava com eles. De acordo com os policiais, eles foram até o bairro Catarcione para checar uma denúncia e lá encontraram tráfico de drogas. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. E ainda falando de criminalidade, o governo do estado, por meio da Polícia Civil, prendeu 2 criminosos responsáveis por praticarem roubos de carros em Botafogo e em outras regiões da zona sul do Rio neste domingo. As prisões foram realizadas por agentes da 10ª Delegacia de Polícia em Botafogo, nos bairros da Glória e Leopoldina. Um dos presos possui uma longa ficha criminal, com 32 anotações, diversos reingressos no sistema penitenciário, sendo o primeiro deles em 1993. Mesmo sendo sexagenário, continuava praticando roubos à mão armada. De acordo com o governador Cláudio Castro, houve uma queda de 24% nos roubos de veículos em abril deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com as investigações, os ladrões agiam sempre da mesma forma e tinham preferência por vítimas do sexo feminino. A dupla utilizava máscaras cirúrgicas para dificultar a identificação. Imagens e os relatos das mulheres que tiveram seus veículos roubados pelos criminosos foram fundamentais para o cumprimento dos mandados de prisão temporária. As diligências continuam para localizar os carros, seus receptores e outros possíveis crimes praticados pelos presos.
Agora a gente muda de assunto porque após décadas sem qualquer registro no Rio de Janeiro, o queixada, um tipo de porco selvagem nativo das florestas tropicais da América Latina, voltou a ser documentado na natureza fluminense. A espécie foi registrada na Reserva Biológica Estadual de Araras, que é gerida pelo Instituto Estadual do Ambiente, situado em Petrópolis. Os queixadas foram avistados no dia 26 de abril deste ano, na Reserva Biológica de Araras, em Petrópolis. As imagens corroboram com um levantamento que foi publicado no mês de junho na revista científica da União Internacional para a Conservação da Natureza, que investiga a presença dessas espécies em seu habitat natural. As primeiras imagens dos porcos queixadas foram capturadas em 2021 por meio de armadilhas fotográficas com confirmação por monitoramento contínuo ao longo dos 3 anos seguintes. O achado é resultado do Programa de Monitoramento de Mamíferos de Grande e Médio Porte implantados pelo INEA. A iniciativa se baseia na coleta de dados sobre a biodiversidade por meio de armadilhas fotográficas, análise de vestígios, registro de abundância e distribuição das espécies, bem como dados sobre o ecossistema e os impactos das atividades humanas. Os queixadas vivem em bandos que podem reunir entre 20 até 100 indivíduos. Além disso, a espécie está hoje classificada como vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, devido à perda de habitat e à caça. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar reforça a presença na Baurnifest com caminhão comando, batalhão de turismo e cavalaria. Novo boletim Infogripe alerta que a incidência de síndrome respiratória aguda grave no país continua alta. Índices de furtos no campo registram queda de até 88% após a implantação da Patrulha Rural da Polícia Militar do Rio. A Agência de Petropolitanos conquista espaço no automobilismo e no marketing digital brasileiro. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
A tradicional Bauern Fest, em sua 35ª edição, movimenta Petrópolis com cultura, gastronomia e muita história. E para garantir a segurança e a tranquilidade do público durante todos esses dias de festa, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está presente com um forte aparato operacional e tecnológico. Um dos destaques é a presença do caminhão comando, uma base móvel equipada com recursos de ponta para o monitoramento e coordenação das ações da PM. A unidade oferece estrutura para a gestão em tempo real das operações, com acesso a câmeras de vigilância, comunicação integrada entre patrulhas e suporte à tomada de decisões estratégicas. Além da função tática, o caminhão também se tornou um ponto de aproximação com o público, atraindo visitantes e servindo de apoio para orientações, denúncias e ações educativas. Outro reforço importante é a atuação do Batalhão de Polícia de Turismo, especializado no atendimento a visitantes e turistas. Os policiais do BP Tour estão apostos para orientar o público, prestar informações, auxiliar em casos de extravio de documentos ou objetos e garantir que a experiência dos visitantes, muitos vindos de outras cidades e estados, seja segura e tranquila. A segurança também ganha reforço com a presença do Regimento de Polícia Montada, mais conhecido como a Cavalaria da PM, que circula pelas áreas externas do evento, proporcionando maior visibilidade e capacidade de resposta em locais de grande concentração de pessoas. A atuação da cavalaria também desperta o interesse do público, principalmente das crianças, e contribui para o ambiente de proximidade e confiança entre a polícia e a população. Com esse conjunto de ações, a Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da Bauern Fest e de todos que participam do evento, promovendo um espaço familiar, acolhedor e protegido para moradores e turistas. A Bauern Fest segue até o dia 14 de julho com programação cultural, apresentações típicas, gastronomia alemã e uma infraestrutura reforçada para acolher milhares de visitantes com segurança. A agência Projetax, nascida em Petrópolis, conquistou espaço no automobilismo e no marketing digital brasileiro. A agência alia inovação, estratégia e inclusão em projetos que transformam o mercado esportivo e artístico nacional. A iniciativa é um desdobramento da Projetax Automobilismo, criada em abril de 2024 para gerenciar carreiras de pilotos de diversas categorias. Diante da crescente demanda por ações de marketing e posicionamento digital, foi decidida a criação, em janeiro de 2025, de uma agência própria para atender não só o automobilismo, mas também o mercado artístico e corporativo. A gente começou a ver essa necessidade de puxar a parte de marketing não só para os nossos pilotos, mas para evoluir outras empresas. Então a gente criou a agência Projetax justamente para ajudar essas empresas a se destacarem na área digital. Então a gente tem o propósito de divulgar cada história também de cada empresa de uma forma que se conecte com o público. O nome da agência carrega o legado da vertente automobilística. O termo Projetax deriva da combinação entre projetos e taxa, em uma alusão aos projetos incentivados que marcaram o início da trajetória da empresa. A agência atende clientes de peso no automobilismo brasileiro, como Douglas Matos, primeiro piloto com paralisia cerebral a competir em carros sem adaptações, André Bragantini, piloto com síndrome de Tourette, Jimmy Kalinowski, primeiro piloto confederado com autismo, e Matheus Santos, piloto cadeirante. Nós temos alguns pilotos que têm alguma deficiência, né? Então nós temos o Douglas Matos, que é o primeiro piloto do mundo a disputar sem adaptação e ele tem paralisia cerebral. E a gente tem o André Bragantini, que ele é um piloto da TN, o Douglas também é da TN, e da HB20, que ele tem Tourette, então ele já tem mais de 30 anos de carreira, ele também é o primeiro piloto com Tourette. Nós temos o Matheus Santos, ele é um piloto cadeirante, ano passado ele era da MG Cup, que era da Mercedes, esse ano a gente está num projeto de kart com ele. E nós temos o Jimmy Kalinowski, que é o primeiro piloto confederado na CBA, né, que tem autismo, ele é autismo nível 2 e também é piloto de kart. Com uma equipe formada por profissionais jovens e especializados em marketing, audiovisual, design e gestão de marcas, a agência Projetax se apoia em valores como parceria, inovação e crescimento contínuo.
Agora a gente fala de saúde, porque o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, destacou que a incidência de síndrome respiratória aguda grave, na maioria dos estados, continua alta. Os vírus responsáveis pelo aumento de casos graves no país são o da influenza e o vírus sincicial respiratório. Em Petrópolis, segundo dados da Secretaria de Saúde, até o momento foram registrados 255 casos de síndromes respiratórias agudas graves que necessitaram de internação. O Boletim Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltada ao monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil e oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações de preparação e resposta a eventos de saúde pública. A análise é referente à Semana Epidemiológica 25, do período de 15 a 21 de junho. Nessa edição do Boletim Infogripe, a gente observa uma manutenção da interrupção do crescimento e até mesmo queda dos casos de SRAG em alguns estados do país, principalmente das regiões centro-oeste e sudeste. Em nível nacional, há um sinal de queda dos casos de SRAG por influenza A e vírus sincicial respiratório em diversos estados, embora ainda com níveis elevados de incidência. Apesar disso, a incidência dessas hospitalizações por SRAG continua alta na maioria dessas regiões, por isso não é um cenário ainda que traz tranquilidade. Os vírus que têm causado alta da síndrome respiratória aguda grave na maioria dos estados do país continua sendo o VSR e o vírus da influenza. Além disso, o impacto nos casos e óbitos por SRAG em crianças pequenas está associado principalmente ao VSR, seguido do rinovírus e da influenza A. Sendo que o vírus da influenza, embora já esteja aí apresentando uma queda nas hospitalizações em muitos estados do país, a gente ainda observa um aumento das hospitalizações pela influenza. Com a alta das hospitalizações pela influenza em muitos estados, a vacinação contra o vírus continua sendo essencial. A gente continua pedindo para que as pessoas que ainda não se vacinaram contra o vírus, que tomem a vacina contra o vírus da influenza. E a gente também continua pedindo aí algumas medidas de proteção, como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Em nível nacional, durante todo o ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 110.412 casos de SRAG. Além disso, entre os casos positivos deste ano, observou-se que 26,3% são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,4% de vírus sincicial respiratório, 22% de rinovírus e 8,6% de Covid-19. Já nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 37,5% de influenza A, 0,9% de influenza B, 45,6% de vírus sincicial respiratório, 19,2% de rinovírus e 1,6% de Covid-19. E a gente volta a falar de segurança porque o programa Patrulha Rural da Polícia Militar, responsável por enfrentar o alto índice de furtos em propriedades rurais no interior do estado do Rio, completou 3 anos. Após entrar em operação em municípios do norte e noroeste fluminense, o programa trouxe a redução de até 88% nos índices de furtos em sítios e fazendas da região. Criado com base no conceito de polícia de proximidade, o programa Patrulha Rural representa um reforço especializado na segurança do meio rural, com foco nas necessidades específicas do agronegócio. Para combater furtos de animais e equipamentos utilizados no processo produtivo, os 70 policiais capacitados atuam diariamente. As propriedades rurais cadastradas e que possuem placas na porteira de entrada são visitadas periodicamente ou em situações de emergência. Embora o programa seja executado por 70 policiais especializados, o Patrulha Rural hoje conta com 180 policiais capacitados para atuar no policiamento preventivo nas propriedades rurais. As equipes do Patrulha Rural e os proprietários cadastrados mantêm contato permanente via WhatsApp. Com base em dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública, em comparação com as ocorrências de furtos na área rural entre os anos de 2021, um ano antes da criação do programa, e 2024, foi constatada uma redução média desse indicador criminal de 53% nos municípios onde a Patrulha Rural foi implantada. Em São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, houve uma queda de 88% no período analisado.
Nesses 3 anos de existência, o programa já realizou quase 19 mil atendimentos em 2.043 propriedades cadastradas, localizadas na região com maior extensão territorial do estado. Atualmente, a Patrulha Rural conta com 9 municípios do interior do estado do Rio inseridos no programa. E você vai ver depois do intervalo. Entenda a importância do planejamento sucessório para evitar conflitos familiares e reduzir custos com o inventário. Empresas com 7 ou mais funcionários são obrigadas a contratar jovens aprendizes. Prefeitura de Petrópolis e Fiocruz formalizam parceria para projeto de desenvolvimento urbano integrado aplicado para a redução de riscos de desastres geohidrológicos. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. De acordo com a consolidação das leis de trabalho, empresas com 7 ou mais funcionários são obrigadas a contratar jovens aprendizes, seguindo uma cota que varia de 5% a 15% do total de empregados. Essa nova norma visa promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Conforme a lei de aprendizagem estabelecida pelo Ministério do Trabalho, a cota de jovens aprendizes nas empresas deve ser calculada sobre o número total de trabalhadores, excluindo funções que não exigem formação profissional, como cargos de confiança, estagiários e aprendizes já contratados. Empresas que têm acima de 7 funcionários que demandam formação profissional, ou seja, parte administrativa, parte de RH, TI, que demandam uma formação profissional, já incluem
incluem dentro do quadro de funcionários da cota de aprendizagem. Então, essas empresas, a partir de agora, são obrigadas a ter aprendizes dentro da sua empresa. Microempresas e empresas de pequeno porte, além de entidades sem fins lucrativos, não têm a obrigatoriedade de contratar aprendizes, mas podem fazer de forma facultativa, já que a contratação de jovens é vantajosa, principalmente pelo cumprimento da lei. E ela tem outros benefícios, né? A redução de custos, né? O encargo da contratação de um jovem aprendiz ele é menor, a empresa abre as portas para pessoas novas, então ideias novas, pessoas que estão em busca de uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Ainda segundo Larissa Bastos, o próprio CIEE utiliza o programa e conta com jovens aprendizes entre os funcionários. A gente vê que isso faz muita diferença na rotina da empresa, são ideias novas, pessoas novas, então, muito além do cumprimento da cota, a gente tem aqui pessoas que agregam a nossa equipe, né? Não só da nossa formação, mas de outras pessoas também. Evelyn Lima atualmente é estagiária do CIEE, como jovem aprendiz, atua na parte comercial da empresa e contou como foi a experiência da capacitação pelo Centro Integrado. O dia de capacitação também, que é no polo da Estácio aqui de Petrópolis, já agrega muito assim no nosso aprendizado, porque a gente faz uma roda, né, na turma, aí a gente tem que conversar, todo mundo junto ali, e no final da aula tem sempre que apresentar lá na frente. Além disso, para ela, entrar no mercado de trabalho cedo é importante. Hoje em dia é meio difícil assim, né, porque as empresas gostam de pessoas com experiência, essas coisas assim. Então, no programa de Jovem Aprendiz, eu acho que isso é muito interessante. O contrato de aprendizagem aqui no CIEE tem duração definida entre 18 e 24 meses e a jornada de trabalho pode variar de 4 a 6 horas. Os jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos podem ser contratados como aprendizes desde que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou já tenham concluído o ensino médio. Além disso, possuir carteira de trabalho é fundamental. A partir disso, ele vai se candidatar a alguma vaga, as empresas vão analisar o currículo dele e ele sendo aderente a essa vaga, ele já pode ser contratado. Atualmente, existem milhares de jovens cadastrados no programa Jovem Aprendiz em todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, até meados de julho, o Centro Integrado planeja fazer mais de 20 mil intermediações entre as empresas e os jovens em todo o estado. A região serrana, que é onde a gente atua aqui, são 1.600 jovens. Então, a gente tem um número expressivo hoje de jovens contratados através do CIE. Hoje, aqui, falando assim de Petrópolis especificamente, mas que abre também ali para os outros municípios. A gente tem o administrativo, né, o arco administrativo, parte de comércio, indústria, que são segmentos fortes aqui na cidade. Caso as empresas não cumpram a obrigação de contratar jovens aprendizes, elas podem enfrentar multas, ações judiciais e outras penalidades. O planejamento sucessório é um tópico de extrema importância e que deve ser tratado com muita delicadeza por todos os envolvidos. De acordo com especialistas, organizar toda a documentação dos bens existentes é fundamental para resguardar os herdeiros e evitar possíveis conflitos. O planejamento sucessório nada mais é do que você planejar seu patrimônio para facilitar a transmissão dos bens para os seus herdeiros. O planejamento sucessório pode ser feito de diversas maneiras. Doações em vida, holdings familiares e testamentos escritos são algumas das opções. A importância do planejamento sucessório é por uma questão tributária. Às vezes, quem não faz o planejamento tende a pagar muito mais caro o imposto e custos judiciais. Vivian destaca que o outro ponto de grande importância que envolve esse planejamento é a questão emocional. O planejamento sucessório ele facilita toda a transmissão. A partir do momento que você organiza como será transmitido, você facilita com que os herdeiros deixem de brigar e foquem no recebimento da herança. A advogada ainda aponta que é necessário desmistificar a ideia de que apenas as pessoas com muitos bens podem fazer esse tipo de planejamento. Para você fazer um planejamento, basta que você tenha bens imóveis, um bem imóvel, um carro, um veículo, uma moto, dinheiro em conta. Não necessariamente você precisa ter uma quantidade muito grande de patrimônio para fazer o planejamento. Para fazer um planejamento sucessório, seja por meio de testamento, doações ou holdings, a pessoa deve procurar um advogado especializado na área para a realização do processo. Ela deve procurar uma assessoria, tem que procurar um advogado especialista na área para que a oriente qual é a melhor estratégia, o que ela deve fazer para justamente fazer um planejamento eficaz, porque não adianta fazer planejamentos que vão elevar o custo ali do imposto e aí depois ter uma dor de cabeça no futuro.
A Prefeitura de Petrópolis e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, formalizaram uma parceria para o projeto de desenvolvimento urbano integrado aplicado à redução de riscos de desastres geohidrológicos. A cidade foi um dos 12 municípios selecionados para participar da ação, que envolve também o Ministério das Cidades. Quem tem as informações é o repórter Francisco Sherman. O projeto busca fortalecer as estratégias de planejamento urbano integrado voltadas à redução de riscos de desastres, por meio do desenvolvimento de novas metodologias, tecnologias e práticas inovadoras. As cidades selecionadas vão contribuir com a elaboração de um manual de intervenções urbanas voltado à redução de riscos de desastres geohidrológicos, como enxurradas, deslizamentos e inundações. Ao longo deste ano de 2025, serão realizados seminários, oficinas e debates técnicos sobre o tema. A próxima fase do projeto será em 2026, com a aplicação da metodologia em 6 territórios pilotos, com suporte técnico especializado, adaptado aos contextos e desafios locais. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta terça-feira, dia 1º de julho. Olha só, o dia nesta terça-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também de muitas nuvens, e as temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens, e os termômetros podem variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Em Petrópolis, a terça-feira será mais fria que esta segunda-feira, viu? Com temperaturas que podem variar aí entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. E tem previsão de chuva também. Olha só, chuva essa que pode ocorrer no período da noite. Já em Paraíba do Sul, não deve chover nesta terça-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também aí com um grande acúmulo de nuvens no céu. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será parecido com o de Paraíba do Sul, com previsão de sol, muitas nuvens no céu, que seguem até a noite e, mais uma vez, sem previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Bem, essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.